Olá a todos vocês, quem me segue no Instagram, ontem, boa tarde, né, para quem tá entrando agora. Ontem eu lancei uma enquete no meu Instagram. Antes eu coloquei um vídeo sobre a destruição de uma estátua em Bristol, na Inglaterra. Essa estátua era uma estátua relacionada a um mercador de escravos do século XVII. Dentro de todo esse contexto, né, de manifestações do tema Vidas Negras Importam, depois daquele assassinato daquele homem negro lá nos Estados Unidos, dentro desses processos, houve essa particularidade, né, de alguns grupos destruírem estátuas que fazem parte do patrimônio histórico e cultural de alguns países, porém que nesse momento estão tendo a sua simbologia questionada, por remeter a todo um passado, né, que na verdade resume o processo da escravidão, resume o processo, né, da exploração, resume o processo de genocídio. Então essas estátuas são símbolos que na verdade representam às vezes momentos muito sensíveis, momentos muito dolorosos para a grande parcela da sociedade de alguns países. Então essa destruição dessas estátuas ou desses monumentos, elas tiveram como esse objetivo, né, de tentar destruir esse passado doloroso para algumas parcelas da sociedade. Só que o que acontece? Em primeiro lugar, antes de começar esse debate, é importante eu deixar claro para vocês que no Brasil existe toda uma legislação que criminaliza a destruição de estátuas, a destruição de monumentos, a destruição de tudo que está relacionado ao nosso conjunto do patrimônio histórico. Ou seja, destruir, vandalizar, né, essas estátuas, por mais que o seu objetivo seja nobre, é algo que no Brasil é ilegal. Segundo ponto, essa destruição de estátuas, ela às vezes é muito sedimentada por um processo chamado de revisionismo histórico. Na verdade, o revisionismo histórico diz o quê? Que a gente tem que revisar com um olhar mais crítico e um olhar mais assim, mais contextualizado esses processos históricos. E dentro desses processos históricos, nós temos o que sobrou da arqueologia, que é, por exemplo, os monumentos históricos. Então, ao você observar um mercador de escravos do século XVII, que existe uma estátua desse mercador numa cidade inglesa, as pessoas elas têm que saber que aquele homem foi um mercador de escravos, que ele foi um representante de um regime cruel, um regime que ultra explorou uma parcela da sociedade, né, um regime genocida, um regime que, né, apagou muitas culturas e muitos corpos físicos também. Então a revisão da história é o que? É você ter um olhar mais afinado e mais crítico em relação ao que você está observando. Seja uma estátua, seja um monumento histórico, você tem que saber que aquele monumento histórico, ele representa algo que foi doloroso para uma parcela da sociedade. Geralmente, quando esses monumentos eles foram construídos, quando eles foram levantados, vamos dizer assim, a história ela era escrita pela elite, né, branca e rica. Então, o que acontece? Essa elite branca e rica escreveu a história silenciando, né, muitos sujeitos, né, silenciando muitos sujeitos. A revisão da história é justamente a gente ter um olhar crítico sobre os processos. Esse olhar crítico sobre os processos não significa necessariamente que nós precisamos destruir as estátuas, né? Eu acho que destruir um monumento, destruir uma estátua, na verdade, anular o nosso passado.
e não revisar o nosso passado, né? A gente tem que ter um olhar revisionista e não um olhar que apaga esse passado, porque um povo sem memória é um povo sem história, né? Então isso é muito questionável, é algo muito perigoso, né? Então, para se pensar nessa destruição de estátuas, a gente também tem que ter esse olhar muito afinado com essa questão de que revisar a história necessariamente não era anular a história. E às vezes destruindo o monumento, a gente está anulando a história e a gente anula também a história daqueles que sofreram com esse processo. A história das pessoas, né, que de alguma maneira foram penalizadas, grupos inteiros penalizados com esse processo. A história dessas pessoas, elas não têm que ser ocultadas, né? Elas têm que ser revisadas. Para quem está acompanhando aí que não é de Goiânia, em Goiânia nós temos um monumento entre a Avenida Goiás e Anguera, né? Ele é um monumento dos bandeirantes, né? Tem lá uma figura do bandeirante com a bateia na mão. Esse monumento, ele foi criado na década de 1930, né? No período da construção de Goiânia. Nessa década, né? O que acontece? Esse período histórico, nesse período histórico que foi criado essa estátua, existiu o desejo de transformar a história da cidade numa história elitizada, tá? Eu não tenho certeza se foi na década de 30, depois eu vou olhar e colocar aqui nos comentários para vocês, tá, gente? Porque eu faço uma confusão muito grande com a criação de Goiânia, a criação de Brasília, isso para mim é tranquilo, tá? Eu sei viver bem com isso. Depois eu vou colocar aqui nos comentários certinho em que década que foi a criação de Goiânia e que se criou aquela estátua. Nós temos que apagar, destruir aquela estátua porque ela representa um processo genocida aqui dentro do centro brasileiro? Jamais, né? A gente não pode chegar e destruir aquela estátua, mas a gente tem que ter o quê? Um olhar revisionista sobre ela. Ou seja, aquela estátua ali fez parte, né, de um olhar histórico da década tal, que hoje é um olhar histórico diferente do que nós temos. Né? A gente tem que revisar os processos, revisar os monumentos históricos. E revisar não é destruir, né? Sobre esse processo de destruição de estátuas que aconteceu lá na Inglaterra, aconteceu nos Estados Unidos, né? A própria, na cidade de Boston, se não me engano, a estátua de Cristóvão Colombo, cortaram, deram um jeito de arrancar a estátua de Cristóvão Colombo, ela foi também danificada. Existem 3 respostas a esse processo. A primeira, tem as pessoas que defendem que essas estátuas, elas têm que ser recolhidas e colocadas em museus, né? Existem as pessoas que defendem a revisão da narrativa e existem as pessoas que defendem que não tem que se fazer nada e não tem que se se revisar a narrativa também, tá? Então, existem essas 3 vertentes. Essas 3 vertentes, cada um tem o seu direito de existir, né? Eu só não comungo muito da ideia que se tenha que se destruir, né? Eu acho que eu assim, eu tenho mais afinidade com a questão da gente revisar e as pessoas conhecerem a história da estátua. Às vezes, por exemplo, e a gente tem que deixar bem claro também que a estátua, ela representou um processo, muitas vezes, muito doloroso para uma parcela da sociedade. Eu tenho mais afinidade com com essa resposta a esse movimento, né? E tem, assim, outras coisas ligadas a esse processo. Tem muitas cidades que têm nomes, por exemplo, nomes de pessoas que praticaram genocídio na região. Lá no Congo, no período que o Congo foi uma colônia belga, no final do século XIX e começo do XX. O rei da Bélgica, Leopoldo II, ele dizimou grande parte da população do Congo belga, né? E até hoje tem muitas cidades no Congo que se chamam Leopoldville, ou seja, Vila de Leopoldo, né? Aí, assim, eu acho que é muito puxado, né, para daquela população daquele país que viveu um genocídio tão grande e carregar esse nome de Leopoldville,
né, com o nome da sua cidade, remete a toda uma recordação muito dolorosa. Nesse ponto, dessa parte do processo, eu sou a favor de mudar o nome das cidades, nesse ponto, porque remete sim a essa ideia de muito sofrimento em torno de você, né, lembrar do nome da sua cidade a todo dia e lembrar desse processo genocida, né? A estátua você olha, você não precisa ficar olhando para ela o tempo inteiro, você pode até não visitar se você quiser, né? Então eu acho que já é um caso diferente, certo? Então é isso, gente. Em relação a a destruição dessas estátuas, eu acho que a gente pode ter um equilíbrio muito grande em relação a responder esse processo, né? Em relação né, a dar uma resposta coerente em relação às manifestações, as pessoas que defendem realmente que aquelas figuras não representaram momentos muito dolorosos da história, como eu também defendo, né? Eu jamais iria defender uma pessoa que, né, foi uma escravista de status do século XVII. Ah, tem que deixar aí mesmo, isso faz parte da vida. Eu acho que não, que tem que ter uma revisão muito grande em relação a isso. Mas em relação a destruir estátuas, jamais. Não sou a favor disso, destruir, apagar o passado, anular o passado, porque isso anula também toda a memória histórica das pessoas que lutaram por sua liberdade, lutaram, né, por seus direitos civis, que lutaram por seus, né, por ter, pelo menos juridicamente, uma igualdade social. Nós estamos falando juridicamente, porque a gente sabe que na prática é muito diferente. É isso, galera. O resultado da enquete deu 58% para sim, as pessoas, 58% das pessoas, elas são a favor de destruir as estátuas, né? Espero que eu tenha esclarecido para vocês. E 42% das pessoas, elas não são a favor de destruir essas estátuas, né? Então, é um momento de vocês refletirem em relação a esse revisionismo histórico, em relação à memória histórica, que a gente não pode anular a nossa memória histórica, mas a gente tem que ter um olhar muito crítico em relação a ela, tá? Eu espero ter ajudado vocês e é isso. Beijos, tchau!